Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária nesse canal de amor. Eu sou a Mauri Neto e hoje serei o dirigente da nossa exposição. Vamos começar então com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo selecionado de hoje, Filhos Pródigos. E caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Lucas, capítulo 15, versículo 17. Examinando-se a figura do filho pródigo, toda a gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro em abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam por vezes inutilmente a imaginação e a sensibilidade em aventuras mesquinhas, caindo afinal nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos da verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora milhares de vozes proferem aflitivas exclamações iguais a esta. Queridos irmãos, após essa leitura edificante, vamos fazer a nossa oração inicial. Convido a todos que possam se acomodar de maneira confortável e assim elevar os seus pensamentos. Mestre Jesus, aqui estamos nós mais uma vez, reunidos em Teu nome, para a realização de mais uma doutrinária nesse canal de amor. Agradecemos desde já a oportunidade, que possamos dar o nosso melhor, que possamos estar receptivos e aptos a receber as boas energias, a compreender e construir o conhecimento necessário, que a nossa irmã expositora de hoje, Bruna Dantas, possa estar imbuída de boas energias e iluminada, para que assim traga e construa conosco da melhor forma possível o conteúdo que será redirecionado na nossa doutrinária de hoje. Que Jesus, que a paz do Mestre, esteja sempre conosco nos nossos posicionamentos e pensamentos. Com a tua permissão, querido Mestre Jesus e toda a equipe espiritual, damos por iniciada então a nossa doutrinária de hoje. Assim seja. Passa a palavra, então, para a nossa querida expositora de hoje, Bruna Dantas. Olá, queridos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à exposição da tarde de hoje. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês a presença, a vossas presenças aqui, dividindo comigo esse momento de reflexões. Hoje vamos tecer reflexões no capítulo 41 do livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier, e o espírito Valdo Vieira e outros espíritos também que auxiliaram a compor este livro, nesse grande livro, e o título do capítulo é A Tomada Elétrica. O capítulo é a descrição de uma trajetória de um espírito, cujo nome não se revelou, obviamente, e que ele vai narrar, ele veio muito amargurado, narrando obviamente para o médium, sobre o concurso, auxílio dos outros espíritos amparadores do trabalho. Então, ele veio narrar para o médium uma trajetória desventurosa que ele teve, veio bastante amargurado, entristecido, tomado por bastante consciência de culpa, contando a história dele, que era casado, obviamente com sua esposa, que ele amava bastante, os dois viviam muito bem. E então ele acabou sendo tomado, tanto ele quanto ela, de mentiras, de fofocas e disse-me-disses que muitas pessoas começaram a criar em redor dos dois, no sentido de
ele se viu envolvido a acreditar que a esposa estava o traindo com outro homem. Então ele foi tomado por em vários momentos, né, com muitas fofocas, muitas ligações, muitas questões, como se fossem até, podemos dizer, armadilhas, para que ele pudesse acreditar que a esposa estava realmente em um relacionamento extraconjugal, sendo que ela realmente não estava, ela era inocente. E aí, tomado por um impulso, ele já estava desequilibrado, já tomado com muitas dúvidas, com muitas incertezas, ele acaba matando ela, né? Acaba chegando em casa e encontrou um rapaz consertando uma tomada elétrica, que ela estava passando a roupa para ele, o marido, né? Para ele poder vestir no dia seguinte a roupa de trabalho, e quando chegou, encontrou um rapaz, acreditou que era o amante, imagine, né? E aí ele acabou matando ela, matou ele, o rapaz, e ainda se matou depois. Então, enfim, ele vai descrevendo todo amargurado e trouxe uma informação de que ele tinha pedido para a espiritualidade para ele passar no sentido de se reajustar com a consciência cósmica ante a essa situação delituosa, 50 anos cego na sua próxima encarnação, na sua próxima experiência encarnatória. E então, essa foi o capítulo é preenchido por essa história, com essa reflexão, uma história bastante, né, triste, né, bastante sofrida, mas que traz uma mensagem muito profunda e bastante reflexiva, num sentido bastante de redenção, né? E justamente isso que a gente vai conversar hoje nessa exposição, sobre a trajetória da redenção, porque o Espírito ele trouxe uma jornada, um momento existencial em que ele realmente se enveredou pelas teias, né, do desequilíbrio, da falta de confiança, e acabou cometendo esse ato. Uma jornada de muitas, né? E a nossa trajetória evolutiva, ela é realmente assambarcada de vários momentos em que nós nos desvirtuamos, né? Nós nos desalinhamos, né? Fizemos um movimento contra a lei divina, as leis divinas. E é justamente por isso que nós sofremos dentro de contextos expiatórios. Obviamente tem contextos provacionais, mas está mais no sentido de trazer mensagens, de despertar caracteres no espírito, não que a proposta expiatória ela não faça isso, mas a proposta de expiar algo que se fez no passado, né, é uma proposta de reajuste. Normalmente ouve-se muito, e muitos de nós podem ter falado em alguns momentos, a questão de que nós estamos aqui para pagar, né? Na verdade, tudo bem que a gente realmente pode se encontrar, que é o comum, numa condição de devedores, mas não necessariamente essa é uma forma mais adequada da gente se referir a esse processo que nós temos que realmente devolver para o universo, aquele processo que nós desenvolvemos de infringir aquelas leis divinas. Não necessariamente, quando a gente fala assim, não necessariamente Deus é um cobrador. E quando nós nos referimos nós estamos aqui para pagar alguma coisa, parece até que tem algum grande cobrador pedindo isso para nós. Obviamente que a gente sabe que a nossa própria consciência é o nosso maior juiz, é o que podemos dizer de uma forma personificada. A nossa consciência ela realmente se reveste em uma toga de juiz, no sentido de um processo culposo. E aí a gente tem que realmente criar um processo de reprogramação da mente dentro desse próprio contexto de reabilitação, porque a forma mais apropriada para a gente falar é que nós estamos nos reabilitando com a consciência cósmica, nós estamos nos reajustando ante os delitos cometidos no passado, estamos nos reeducando, porque todo o nosso processo de delitos que nós cometemos em variados graus, de variadas formas, ela vem justamente dessa falta de adestração, de correção, né, de diluição de ações instintivas, ações egóicas, e
o desenvolvimento dos caracteres que se encontram no superconsciente, que é esse departamento da estrutura psicológica, onde abriga, né, como sabemos, os nossos ideais superiores. Nós, atualmente, no Rio Nominal, podemos dizer que os conteúdos do nosso superconsciente são os nossos sonhos espirituais, que é ir para a próxima categoria que nos aguarda, que é a categoria angélica, que é de sermos anjos. Então, todo esse processo realmente de cometer erros, delitos, né, e se abraçar, podemos dizer, em processos desventurosos, vem justamente desse movimento, né, de ainda ter os caracteres que inundam o ser ainda imperfeito, né, tomado por paixões, por ações viciosas, por hábitos desregrados, pela incoerência ainda do que pensa, do que fala, do que sente, ainda, né, de próprio contexto da nossa própria inferioridade, ainda temos dificuldade de acreditar na consciência divina, de ter fé, uma fé ainda vacilante, muito sujeita a condicionamentos do inconsciente. Então a gente tem dificuldade de acreditar em nós, no nosso poder de superação, no próprio entrada do processo de encontrar as nossas forças interiores para poder superar as adversidades da caminhada e não, assim, acabar infringindo, né, dentro de um contexto de não conseguir lidar com determinadas situações, determinadas pessoas, determinados tipos de acontecimentos. Muitas vezes nós escorregamos e criamos essas situações de delitos, podem ser pequenos, médios, grandes. Aí quem avalia é a providência divina, espiritualidade superior, né, os anjos, os mensageiros de Deus, e acabamos realmente entrando em mais processos de estar infringindo. Só lembrando que o nosso sofrimento, ele está condicionado ao nosso processo de imperfeição, como o Kardec traz lá no Céu e Inferno, e sempre que eu tenho oportunidade nas abordagens aqui, sempre falo isso, que quanto mais a criatura é imperfeita, mais ela vai sofrer, porque o sofrimento é um produto da imperfeição. Então, segundo Kardec, se o espírito ele sofre é porque ele erra. Então, o sofrimento ele tem por base um erro. Existiu um erro ali, existiu uma falha, uma falta, uma ausência, uma negligência, um crime, existiu alguma coisa. E por um movimento reativo natural, de ação da lei de equilíbrio no universo, vem a Senhora Dor para que nós possamos, ela intermedia o nosso processo de quitação com a consciência divina. Então, por isso que ela está ali. Dentro, obviamente, de contextos expiatórios. Você pode também sentir dores, determinadas dores, dentro de contextos provacionais. Mas, obviamente, dores expiatórias são dores mais profundas, são dores mais intensas, que faz vibrar lá, né, os departamentos bem profundos do espírito, né, as vibrações ali do espírito. As vibrações vão atingindo a nós espíritos, né, nosso seio ali, podemos dizer, né, espiritual, nosso centro, podemos dizer assim, no interim de nós mesmos. É isso que a dor faz, a vibração do sofrimento, ela atinge as profundezas do espírito. Obviamente é uma coisa que vai além da matéria, do corpo físico, algo profundo. E o processo de reajuste vai acontecendo, o processo de lapidação vai acontecendo e o espírito vai sendo direcionado para um processo de enobrecimento. Porque esta é a proposta. Todo o processo de reajuste, pela ação da lei de equilíbrio, está nos destinando a um processo de felicidade, a um processo de encontro com o paraíso da consciência tranquila. E tudo mais que a gente vai usufruir quando a gente passa, já num estado mais avançado superior, a executar as tarefas amorosas, viver pelo e para o amor. Porque afinal, também como sempre falo, nós existimos e sobrevivemos para amar ampla e largamente. Cada vez mais que vamos passando pelas trajetórias evolutivas, nós vamos cada vez mais adquirindo amplos estados de amorosidade até amarmos de uma forma pura e larga, como Jesus nos trouxe a sua mensagem, grande mensagem amorosa, perfeitamente exemplificada, e não é à toa que ele se configura, se intitula para nós merecidamente como modelo e guia. Então, a nossa trajetória evolutiva,
uma trajetória marcada por muitas situações, muitos acontecimentos, muitos contextos diferenciados e, obviamente, para cada pessoa, nenhuma história é igual a outra, desde quando somos seres singulares na criação, somos seres diferentes uns dos outros, não tem como comparar e ficar dentro de processos comparativos de você sondar a trajetória evolutiva daquelas pessoas que você está perto. Você pode até perceber com algumas faculdades mediúnicas, certas faculdades mediúnicas, alguma questão ou outra, ver uma vida ou outra, mas só quem sabe de toda a nossa jornada evolutiva, se nós passamos por 300 vidas, 1000, 1100, quem sabe, é a providência divina e a espiritualidade superior, que tem todo esse conhecimento do que a gente fez, das coisas que a gente deixou de fazer, das nossas conquistas. Também nós tivemos conquistas, não é à toa que se chegamos até aqui onde estamos, é porque nós tivemos também conquistas, nós tivemos certos avanços, obviamente, e Deus agora, principalmente a providência divina, nos concede essa oportunidade também através da luz do Espiritismo, de estar, né, podendo nos banhar dessa lembrança do que nós somos. Porque essas oportunidades que Deus nos coloca, como um trabalho voluntário, como a mediunidade, como conhecer o Espiritismo, são lembretes, podemos dizer, grandes lembretes, falando assim de uma forma muito geral, obviamente que tem trabalhos ali. Tudo isso tem uma logística também de reajuste, podemos dizer, mas de uma forma geral, uma grande oportunidade de nós lembrarmos que nós somos espíritos imortais e que todo o movimento que a gente faz, como eu tinha falado alguns minutos atrás, é para justamente a conquista desses amplos estados amorosos. E aí eu vou entender que a caridade, ela não é um movimento opcional, apesar de parecer. Obviamente que nós temos nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer, né, dentro de algumas situações circunstanciais. Obviamente o espírito é livre para ele fazer aquilo que ele deseja fazer. Obviamente que ele vai ter que se reajustar, que é justamente isso que a gente está conversando desde o princípio. Ele é dotado pelo livre-arbítrio, que a providência divina concedeu, mas tudo depois vai ter que ser reajustado, tudo aquilo que ele fez ou deixou de fazer com Deus. Então, esses lembretes, eles são muito importantes, né? Como tinha falado, para nós percebermos que a caridade e o amor é o nosso alimento, é remédio, mas muito mais que remédio, é um alimento para a nossa alma, né? Não é uma questão optativa, apesar de que, ainda atormentado pela obscuridade, nós possamos, ou já estivemos nesse momento de achar que é optativo, mas desde quando a consciência vai se ampliando, nós percebemos que a caridade, ela é uma necessidade. Quando a gente vai entendendo o que a gente é, que a gente existe e sobrevive para amar, a caridade, que é o movimento sagrado do amor, ele passa a ser visto como um alimento. Eu preciso disso para que eu possa me alimentar, para que as minhas moléculas, podemos dizer, perispirituais, possam vibrar em harmonia, que eu possa conseguir atingir ou entrar em estados de equilíbrio cada vez melhores e sempre, né, podemos dizer, ir me quitando, se podemos dizer assim, né, reparando, me reabilitando com a consciência cósmica. Como eu tinha falado, não sei se eu estou pagando, porque eu estou devendo, né? Não necessariamente assim, mas eu estou me reeducando, eu estou me reabilitando com aquilo, com aquele contexto ou com aquelas pessoas que eu feri, que eu magoei. Então, dentro da nossa trajetória de redenção, porque é uma trajetória evolutiva, mas o Espírito ele vai abrindo cada vez mais seus meandros, cada um ao seu tempo e ao seu modo, para o seu estado redentor. Podemos dizer que são dois processos, né? Desenvolver processos de reabilitação ante os delitos cometidos, estava aqui olhando o roteirinho que eu fiz, uma forma de se reparar com a consciência cósmica, reparação desses delitos, como na história que tinha falado inicialmente para vocês, que é a história que está dentro do capítulo, obviamente uma história real, narrada por um espírito, no capítulo desse livro, desse capítulo da exposição de hoje desse livro. E esse processo de reparo, estava conversando, principalmente acontece com vínculos, né? Vínculos afetivos, vínculos interpessoais com as pessoas, né? Pode ser com pessoas, com um grupamento de pessoas, pode ser com
pessoas pontuais ou pode ser, de repente, com a sociedade, né? Vamos supor que em algumas jornadas nós, né, cometemos determinado tipo de crime com uma pessoa ou foi com um conjunto de pessoas. Pensando assim, a gente está pensando aqui não no contexto de fizemos toda a nossa jornada foi com todas aquelas pessoas. Estamos olhando por uma perspectiva, temos que pegar uma perspectiva assim, para podermos tecer melhor o raciocínio de uma existência e o seu suposto reparo. Obviamente, a administração desse processo cabe à providência divina com seus mensageiros celestes e os nossos anjos da guarda. Né? Então, por exemplo, lembrei que estava dando um exemplo. Se você, né, se nós, obviamente que isso aconteceu, praticamente certo, né? Fizemos nossas ações erradas, delituosas com determinada pessoa ou grupo de pessoas, nós vamos voltar em algum momento para poder nos reabilitarmos e no sentido de dever algo para essas pessoas. Principalmente isso acontece dentro do contexto familiar, né? Como Joana também traz no seu livro Constelação Familiar, os pais ali estão numa condição de poder ser os doadores dos filhos, doar algo aos filhos, então eles precisam reajustar-se. Tem vários tipos de contextos ali envolvidos, mas normalmente é um contexto ali também expiatório, preciso orientar aquelas almas, eu devo aquelas almas, ou aquela alma, se for filho único, uma orientação, eu que devo a elas, eu que devo orientá-las. Elas estão ali sob a minha responsabilidade, a providência divina colocou ali para que eu possa estar sugerindo caminhos, ajudando e desenvolvendo conteúdos psíquicos nos filhos, porque esse é o objetivo da maternidade e paternidade, segundo Joana, de Ângeles e Divaldo Franco, no livro que eu referenciei nesse instante, Constelação Familiar. Então, nesse sentido, os pais estão na condição de dever aos filhos. O conteúdo tem que desenvolver neles os conteúdos psíquicos, auxiliar eles a diluir os seus hábitos, suas más tendências. E por isso que o espírito começa pequeno, existe infância, todo aquele processo de sensibilização dos pais para que eles tenham a oportunidade de, naquele momento, quando o filho ainda está pequeno ou pequenos, eles observarem as más tendências, diluir, auxiliar no corte, na atenuação e ajudar o filho a desenvolver novos hábitos mais construtivos, saudáveis, para que ele possa a sua mente possa se reprogramar, para que ele possa conseguir sucesso nos empreendimentos que ele precisa executar com a providência divina. Basicamente, essa é a função da maternidade e paternidade. Então, nesse sentido, se eu devo aos meus filhos, eu preciso fazer esse processo de me reajustar com eles, né? Ou pode ser com um grupo de pessoas em determinados tipos de profissões. Muitas vezes nós temos alguns contextos de trabalho que nós temos muitas pessoas que nós precisamos, uma condição às vezes de professor ou vários outros tipos de oportunidades que tem. É muito possível que eu tenha ali também, né, que fazer meu reajuste com pessoas, com um grupamento de pessoas que outrora eu realmente realizei alguma coisa, eu desvirtuei, cometi algum delito. Então nada é à toa, Deus não nos coloca as oportunidades, as situações, elas não aparecem, elas não estão ali por uma obra do acaso, porque tinha que estar ali, porque vamos dificultar ali, porque sem explicação nenhuma ou tudo muito sem sentido, não. Então, esses processos de ajuste acontecem também com a sociedade. Obviamente, muitas vezes estamos na condição de alguns cargos representativos na sociedade. Só um instante aqui, pessoal, fecha aí. Representativo na sociedade, porque nós devemos realmente devolver à sociedade algo que nós realmente deixamos de fazer ou que fizemos mal a um contexto coletivo em momentos pregressos. Assim a gente percebe o processo, a nossa trajetória de redenção e essa questão de se reabilitar, como se configura dessa forma, com vínculos que eu tenho que estreitar, com perdão que eu tenho que dar e também tenho que pedir, porque se existe ali reajustes a serem feitos, notadamente tem que ter, precisa-se haver perdão, né? Eu estou no sentido também de pedir, nós estamos no sentido de pedir perdão e também no sentido de aceitar esse perdão. Ao menos o perdão não é um movimento automático, né? Não é exatamente um esquecimento, não necessariamente foi isso que Jesus nos trouxe. Ele fala esquecimento, não que aquilo vai ser deletado no meu departamento de memória, e como Divaldo e Joana também traz em suas abordagens,
vantagens. Isso é responsabilidade da memória, são outros departamentos nas profundezas do espírito, mas quando Jesus fala no esquecimento da ofensa, é no sentido de eu preciso me desligar, me desconectar da situação ofensiva grave, mediana, não importa o tamanho da ofensa, foi algo que foi feito e me atingiu e me provocou vários tipos de buracos ou me fez mal de maneiras variadas. Então, o movimento do perdão, ele precisa acontecer, obviamente que dentro do tempo de cada um, do modo, mas o trabalho para que ele possa acontecer deve ser constante, sempre, muitas vezes demora muitas jornadas, porque muitas vezes os delitos que vieram até nós foram muito grandes, então realmente a alma precisa de um tempo, o espírito precisa de um tempo, né, para poder conseguir se desconectar daquilo. E as propostas de reencontro vêm justamente por isso, de estar possibilitando nesse convite a esse perdão, a receber, a dar esse perdão e poder se reajustar. Uma outra forma da nossa trajetória de redenção é ser provado diante de um contexto de provação, porque como a gente sabe, o nosso planeta ele se configura dentro de uma estrutura de planeta de provas e expiações. Então a gente conversou sobre reajuste, sobre reabilitação dentro da nossa trajetória de redenção, mas nós podemos também ser provados, ser testados, que são adversidades, são situações diferentes, desafiadoras, que aparecem na nossa trajetória, na nossa caminhada, que estão ali não necessariamente para nós nos reabilitarmos, nos reajustarmos com a consciência divina no sentido expiatório, mas no sentido de nos conduzir, nos direcionar, nos empurrar um pouco para que nós possamos ir para alguns processos que vai ser bom para nós, no sentido de despertar potencialidades, de nos direcionar para outras propostas de crescimento. São convites que a consciência faz de nós podermos desenvolver mais os nossos caracteres, as nossas potencialidades, mesmo que nós muitas vezes reclamamos dos problemas, das questões conflitivas, aquelas que estão ali, que aparecem. Não é que nós precisamos nos reajustar, como eu estava falando anteriormente, né? Provas e expiações. Expiação não tem jeito, a gente tem que fazer. As provas também, basicamente, não é que está ali e que pode não estar, quem vai equilibrar isso é providência, mas se estamos naquele planeta com aquela condição, estamos sujeitos a ser provados, mas no sentido de despertar o nosso melhor. Sempre, que tudo que é feito com um objetivo, não está ali à toa, está ali porque está. Com Deus não funciona assim, desde quando ele é todo sabedoria infinita, bondade infinita, jamais ele entraria em contradição com os próprios atributos dele. Se está ali, se a gente não consegue compreender agora por que aquilo está ali, algo está nos trazendo, está nos motivando, está nos incentivando para que nasça dentro de nós. Um outro tipo de processo dentro da nossa trajetória de redenção, que a gente conversou aqui do reajustes, dentro do contexto expiatórios, dentro dos contextos provacionais, aquelas coisas que acontecem no nosso cotidiano, que muitas vezes estão ali para testar a nossa paciência, podemos dizer assim, isso aqui é para eu ter paciência, pois é. Algumas situações, pessoas difíceis, contextos difíceis estão ali realmente nos testando a nossa fé, nos incentivando a desenvolver processos de resiliência. Afinal, para nós entendermos o significado de paciência, é necessário esperar. Como é que eu vou ser paciente se eu ainda não consigo esperar? Quando eu falo de esperas, de longas esperas, de vários aspectos, de vários sentidos, não necessariamente esperar numa fila de um pão ou num mercado, que também tem que ter paciência, mas quando fala paciência no sentido mais profundo, de confiar no andamento das leis de Deus, como as coisas se configuram, respeitar os níveis de consciência de cada pessoa, paciência nesse sentido. Poxa, como tal situação é difícil, como tal pessoa é difícil, como tal contexto é muito difícil, dentro de contextos provacionais, que é o que a gente está falando, está ali realmente para testar a nossa fé, a nossa coragem, para desenvolver a nossa humildade de ouvir, de aceitar, de lidar, de interagir, que é muito importante isso, nos convida a desenvolver a simplicidade, a não ser tão exigente com coisas que você pode realmente estar driblando ali dentro do seu processo, dos seus processos,
São vários convites que aparecem para nós no sentido de tirar, de poder, né, possibilitar que venha à tona o nosso melhor. Para desenvolver também as oportunidades provacionais, o nosso amor próprio, a nossa autoestima e vários outros tipos de convites que são fundamentais dentro da caminhada evolutiva do ser existencial. Uma outra coisa que eu tinha listado aqui é despir a roupagem do homem velho. Uma outra grande tarefa dentro da nossa trajetória de redenção, que vai acontecendo nesses processos tanto expiatórios como os provacionais, é nós despirmos a nossa roupagem de homem velho, de mulher velha, mas homem no sentido mais geral. Esse processo ele pode acontecer a parte dos processos provacionais expiatórios, vai acontecendo também concomitante, obviamente, mas a necessidade que nós temos mesmo de reparar a nós mesmos, né? Às vezes a gente está vivendo dentro dos nossos contextos naturais e nós esquecemos que a nossa função ali é principalmente estar nos vigiando, né? Olhando para nós mesmos. E é importante que a gente faça esse processo com seriedade, não que fique só no plano mental, porque eu sou isso, porque eu não, ou então eu tenho que me enxergar e não me enxergo. Precisa-se muita humildade e coragem para poder encontrar muitas coisas negativas que nós temos dentro de nós. Precisa ser muito sincero e franco consigo próprio, de admitir erros, de admitir falta. Porque muitas vezes a gente só coloca a culpa nas pessoas, né? Que as pessoas não fazem, que as pessoas não colaboram, que as pessoas não cooperam, que as pessoas é isso, as pessoas é aquilo, que o planeta é assim, que os políticos é assado. Tudo bem, a gente sabe realmente que tem todos esses erros e muitas questões a se resolver, mas o primeiro movimento que a gente tem que fazer é o movimento nosso. Nós temos que olhar para dentro de nós com bastante franqueza e realmente ver que nós ali agimos mal, ver as nossas negatividades. Não é um processo que é delicioso, como eu tinha falado, precisa muita coragem para não ser, você não está sendo hipócrita com você próprio. Mas eu não sou assim, mas eu não fiz isso. E muitas vezes escorregar no vitimismo, né? De acreditar que está sempre num contexto de que eu sempre estou sofrendo e nunca mereço aquilo. Não necessariamente. Obviamente que tem alguns processos que somos vítimas, mas esses processos que nós somos algozes também, podemos dizer assim. Se é que a gente pode existir, que realmente existem necessariamente vítimas. Obviamente que nós estamos vitimados em muitos processos com as armadilhas mesmo da própria caminhada. Que, como assim? Eu estou falando processo provacional. Dentro de processo expiatório, nós não somos vítimas, não. Por isso que eu falo essa provocação, será que realmente somos vítimas? Mas em alguns casos sim, em alguns casos sofremos, mas em outros casos nós também batemos. Isso vai depender muito do contexto de cada situação, de cada estrutura, mas é possível que nós temos um papel duplo, vítimas e também algozes, dentro do nosso contexto todo. Mas, trazendo esse porém, essa vírgula, dentro de contextos provacionais, em muitos momentos podemos ser vitimados pela calúnia. Muitas vezes você é caluniado ali, não necessariamente tem uma ligação com algo do passado, né? Porque tem muita gente fica numa psicose, né? Porque isso aqui é de outra vida, porque isso aqui é de outra vida. Sabe que tem elementos de reajuste, mas tem coisas que são do cotidiano, que é da vida mesmo. Então, dentro de um contexto de calúnia, muitas vezes ali não está embutido um processo de outra vida. Às vezes são das consequências das relações interpessoais, da imperfeição do ser humano. Então, dentro desse contexto aí, realmente podemos ser vítimas. E outros também parecidos com esse, ou de outras categorias, dentro de um contexto provacional. Você pode realmente ali ser acusado indevidamente, alguma coisa parecida com isso. Eu acho que ficou claro, para deixar o discurso transparente. E essa entrada no nosso mundo interior, ela precisa ser feita, precisa ser realizada. Não é para deixar para um outro dia, para um outro momento, apesar de que se a gente for empurrando, a gente está enganando nós mesmos, nos auto-sabotando, mas nós não vamos nos isentar desse processo. Essa é a pior parte. Porque quando esse movimento de entrar dentro de nós mesmos não é feito de uma forma natural, ou pelo menos quando nós somos convidados e estimulados a fazer aquilo, quando a gente não faz, nós somos empurrados, obviamente.
Somos empurrados, que existe uma lei, que é a lei do progresso, e ela age involuntariamente da nossa vontade, né? A gente queira ou que não queira, involuntariamente. Ela age, não é da nossa forma, é da forma de Deus. Ele é que estrutura o universo como um todo. Nós somos criaturas, estamos ali sujeitos àquelas leis, que, numa forma geral, é para nos beneficiar. Que Deus é um Pai amoroso, bondoso, misericordioso, mas Ele é justo, principalmente. Então, essa entrada no nosso mundo interior clareia a nossa perspectiva. E quanto mais a gente se entende, mais a gente tende a entender o outro. Isso é algo muito mágico, né? Como o Divaldo Joana fala. Quanto mais eu me compreendo, eu agi assim, assim, assado, porque eu abrigo isso e isso dentro de mim. A gente vai encontrar muitas vezes correspondência no outro, no sentido assim, de repente fulano fez até isso, fulano também tem isso. Resumindo a história, nós tendemos a, não é que a gente vai sempre encontrar tudo que a gente está sentindo, que tudo que está em nós é porque está no outro também, se a gente agiu assim tem isso é porque o outro tem, não é isso. O mundo do outro é um universo insondável, só não é insondável para Deus e para os espíritos superiores, mas para nós dentro de um corpo, ainda numa situação mais, podemos dizer, inferior em nível de consciência, nós ainda não temos essa capacidade. Nós tivemos tarefas mais grandiosas, no sentido como Jesus e a espiritualidade superior, podemos sondar mais os corações, mas facilita bastante quando você se compreende, quando você se respeita, você tende a respeitar o outro. Não é só o outro que está errando, eu também estou me pegando aqui escorregando. Porque muitas vezes a gente fica com a venda fechada para nós e com o outro, nós estamos com uma lupa gigante, com um grau de ampliação imensos. Aí é fulano, é beltrano. E naturalmente esse movimento acontece por algo que a psicologia chama de projeção, né? Projeção emocional. Então eu jogo para os outros aquilo que eu tenho em mim porque eu não consigo me autorresponsabilizar, não consigo, não quero, pelas minhas próprias questões, pelas minhas próprias situações, pelos meus próprios contextos. Então, nossa trajetória evolutiva, como a gente já conversado, é basicamente composta por isso: movimentos expiatórios, provacionais e movimentos de autoconhecimento, estímulos que a providência divina nos traz para a gente se conhecer, para a gente poder se lapidar, para a gente poder se consertar, se reparar, porque no final das contas Deus quer que a gente se reeduque, que a gente entre em ressonância com Ele, entrar em ressonância com Ele e entrar em ressonância com as leis divinas dele, principalmente com a lei do amor. Então a proposta de intervenção ao tema, lembrando que essa exposição começou com uma história muito forte de um espírito que teve, né, ele contou uma situação bastante desventurosa que ele teve e depois narrou no final do capítulo, como eu trouxe para vocês, como seria a forma dele se reajustar ante aquele, né, grave delito que ele cometeu. Então a proposta de intervenção tem para a gente entender os processos de redenção, esse processo de reajuste dentro desse contexto doloroso, é justamente o processo da criação de consciência de espírito, que é algo que eu também já falei em alguns momentos aqui nas abordagens, né? Quando nós vamos alargando o nosso processo de consciência de espírito, então a consciência de espírito ela vai alargar a nossa perspectiva acerca da nossa imortalidade. A forma que nós vamos ver e encarar os processos vai ser diferente e nós vamos tender a nos responsabilizar mais sobre os nossos atos, sobre as nossas construções, sobre as nossas necessidades. Nós vamos tender mais a valorizar as oportunidades que Deus nos concede, porque nós temos a partir de agora que eu falo, a partir da consciência de espírito alargada, uma perspectiva de que eu preciso me identificar com a verdade, eu preciso materializar realmente as minhas ações, não deixar somente no plano mental, eu preciso executar porque necessito evoluir. A evolução é uma fatalidade. Nós estamos fatalmente direcionados a um estado evolutivo que vai nos direcionar, vai nos colocar em um estado de perfeição, que é o céu, como Kardec traz, também no céu e no inferno. Nós estamos direcionados àquilo. Então, até os pensamentos de pessimismo, eles não vão encontrar campo de alimentar-se, de criar raízes profundas
Desde quando eu já consigo perceber a minha destinação futura. Isso já me consola. Não é à toa que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Porque o Espiritismo favorece a criação de uma consciência de espírito. Então isso me consola, minha destinação é essa. Todas as coisas que eu estou passando, as adversidades, até os contextos expiatórios, é temporário. O sofrimento e a dor é temporário. Por quê? Que está condicionado a uma imperfeição, que é temporária. Então, ser imperfeito e errar é um estado temporário, não é algo duradouro. Por mais que demore ou se alongue, que depende de cada espírito, ela cessa a imperfeição. É algo que existe, é uma lei divina, a lei do progresso que vai nos destinar para um estado de felicidade, como tinha falado nesse instante. Então a gente se consola com isso e nós nos desvinculamos cada vez mais das teias do materialismo. Porque o materialismo e todos os movimentos dele é utilitário, então não é uma coisa fundamental. Então a gente deve realmente sacrificar os interesses pessoais, principalmente no que tange ao materialismo, em detrimento da nossa necessidade maior, que é a necessidade amorosa de reparação, de reeducação. Então, para realmente a gente se reajustar e fazer esse processo de reparação, é necessário muita renúncia. O próprio processo de entrar dentro de nós, a gente realmente precisa renunciar às massagens egóicas, aos impositivos do ego, que ainda predominam em nossas paisagens psicológicas, porque o ego não gosta de que a gente diga que ele está errado. O ego gosta de massagens, o ego gosta de notícias que possam ressaltá-lo, ou de situações, contexto que ele possa se sentir sempre inflado, ou se sentindo sempre o rei da nossa estrutura psicológica, podemos dizer assim, de uma forma bem engraçada. Mas essa renúncia, ela precisa vir, e normalmente vem acompanhada de sacrifício. Toda renúncia tem uma relação estreita com o sacrifício. Os processos sacrificiais são aqueles realmente, dentro desse contexto de renúncia, que nos dignificam profundamente e nos direcionam a estados cada vez mais amorosos. Então a proposta é realmente alargar essa consciência de espírito e lembrar que tudo começa na vida mental. Então, cada ação executada ou cada ação que não é feita, ela antes encontra guarida no pensamento, como a Joana fala. Tudo começa na mente. Então, tudo aquilo que é feito, tudo que é feito antes obedece a um comando mental. Então, que nós possamos faxinar a nossa mente, organizar mais os nossos próprios pensamentos, educá-los. Porque pensamento, vontade, intuição, são atributos do espírito, de nós enquanto espíritos imortais. Então, nós precisamos poder deixar a nossa mente mais organizada, mais arrumada, e a gente consegue isso em estados de silêncio, como eu sempre falo, condicionamentos de silêncio, movimentos de meditação. Nós precisamos criar o hábito de silenciar para ouvir a nós mesmos, desenvolver o nosso processo intuitivo, porque é algo que nós temos e que podemos desenvolver cada vez mais com silêncio, com o ato de meditar, seja uma meditação em movimento ou parado. O movimento que eu falo são as variantes do yoga, que é algo que o Oriente tem, que nos ajuda a encontrar Deus dentro de nós, nesses movimentos de silêncio, seja executando movimentos ou parado em lótus. Algo que nos convida a entrar dentro de nós e encontrar realmente as respostas, as certezas, como a certeza da felicidade. Então, tudo isso, todo esse movimento de entrar dentro de nós vamos encontrar, obviamente, que precisa consertar. Nós vamos encontrar também os caracteres positivos. Esses caracteres positivos, aquilo que a gente já conquistou, alguns que estão adormecidos, precisam encontrar campo para eles se abrirem mais. Porque a gente vai se categorizar como espíritos nobres quando aqueles caracteres que nós temos adormecidos, eles se materializarem na nossa ação, nas nossas ações, no nosso olhar acolhedor, no nosso olhar analítico, no sentido de elaborar aquilo que eu estou fazendo, que eu estou estruturando, que eu estou construindo, que vão dar margem a ações mais reflexivas, que vão me entender, a me direcionar a maiores estados assertivos. Vai se configurar as minhas ações, as minhas virtudes, e eu me configurar como espírito nobre nas coisas que eu falo, no meu comportamento.
o meu coração puro, desprovido de julgamento, de olhar, de sentimentos acusadores ou de sentimentos negligentes, culposos ou de rancor, de raiva e muitos outros sentimentos que existem normalmente ou estavam ali ou já estiveram. Isso vai depender de cada um. E a gente consegue isso, essa consciência de espírito, nesse sentido, nessa busca, nesse encontro, com leituras também, e com um trabalho de caridade que tende a nos sensibilizar. Obviamente, cada vez que a gente executa o trabalho de caridade, que é o nosso alimento, é o movimento sagrado do amor, nós vamos nos sensibilizando mais, o coração fica mais sensível, vai se tornando mais receptivo às verdades, aquilo que deve fazer, eu devo fazer isso, né? Aí o ego tá ali, mas você está desenvolvendo tantos processos ali de movimentos sagrados do amor, nessa troca amorosa com o próximo, com a família universal, que de repente o coração vai ficando molinho. Não é que eu acabei aceitando, não é que eu acabei perdoando. Acontecem os processos mágicos assim, brincadeiras à parte, o coração vai se tornando mais terno e vai se sensibilizando para poder ir criando estados de nascer, né, podemos dizer, criando nascentes, locais nascedouros de bons sentimentos, porque os sentimentos eles nascem no espírito, no seio do espírito. Quando os bons sentimentos encontram guarida e estímulo para se desenvolver mais nobre, nós ficamos dentro do nosso contexto evolutivo, mais próximo do caminho de autorrealização, nós ficamos. E com a própria prece. A prece, né, essa evocação, né, de Deus, das forças divinas que existem dentro de nós, nos ajuda, modifica realmente a nossa onda mental, como André Luiz traz no seu livro Mecanismos da Mediunidade, junto com Chico, obviamente, fala quando o ser entra em estado de prece, a sua frequência, a sua aura, ela começa a produzir uma onda mental penetrativa que pode até realizar processos de cura na sua própria consciência celular. Quando a prece, dentro obviamente de vários contextos, ela pode mudar alguns programas, podemos dizer, né, de situações, né, doentias ali, da própria consciência, de reajustar a consciência celular. Está lá no seu livro Mecanismos da Mediunidade, brilhantemente falando, né? Você tem a aura, né, que é esse campo eletromagnético, que é um conjunto de pensamentos, é um conjunto, é a sua marca, é a sua identidade. Só que você tem uma frequência média, ela desvela uma frequência média, é uma vibração, é a vibração da própria pessoa. E aquilo, quando nós oramos, aumenta a sua frequência e torna-se mais penetrativa. Então isso é maravilhoso, nos ajuda também a reabilitarmos, a reprogramar a nossa mente, dar injeções de ânimo, de confiança, quem somos nós sem Deus. Então é fundamental entrar em comunicação com Deus. Quando a gente faz isso de uma forma regular, profunda, bastante sincera, a gente vai criando condições também de sensibilizar, de nos sensibilizar cada vez mais, de ser mais obedientes às leis de Deus, atender a menos e a desenvolver a intuição quando a gente vai conversando tanto com Deus, que Ele é nosso Pai, como Jesus chama, né, se refere a Deus, meu Pai, olha que forma carinhosa e próxima de Deus. Isso é uma coisa que bastante notória. Ele fala meu Pai, a gente fala assim Deus como se fosse uma coisa à parte, mas é algo que está dentro de nós, a centelha divina mora dentro de nós. Como Joana falou, o psiquismo divino está dentro de nós. Então, essa conversa com o Pai é um alimento fundamental para a alma. Senão a gente não renova as forças. Então, às vezes a gente se sente mais cansado das lutas da vida, que realmente a caminhada ela é bastante cheia de dificuldades, cheia de desafios variados possíveis. É normal sentir mesmo um pouco em muitos momentos, um pouco mais de fraqueza ali na luta, realmente a ausência de forças, ou as forças estão diminuindo, nós precisamos nos alimentar, renovar as forças, dar injeções de ânimo para a alma, e a gente consegue isso principalmente orando e pedindo a Deus, porque pede e obtereis, buscai e achareis, bata na porta e ela se vos abrirá, porque
tudo aquilo que você pede, você recebe. E quem procura, acha. Foi assim que Jesus nos trouxe, Kardec nos traz lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E não nos esqueçamos que todo aquele que pede, recebe. Deus sempre vela por nós com seus santos anjos mensageiros. E Ele nunca, nenhum deles, nunca nos desampara em nenhum momento. Por mais que a tempestade seja difícil, por mais que o barco às vezes esteja em condições difíceis de realizar o seu trajeto, Deus e os anjos sempre se encontram à nossa cabeceira, cantando hinos de amor e de forças dentro das nossas mentes, um pouco enfraquecidas, um pouco com necessidade de se quitar, sentindo o peso, podemos dizer, de algumas situações que precisam ser reajustadas, mas no final sempre conseguimos. E esses anjos sempre estão ali, nos fortalecendo, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Busquemos o reino dos céus, que tudo mais vos será nos dado por acréscimo, como Jesus também nos trouxe. Um abraço bem grande no coraçãozinho de vocês. Muito obrigada pela atenção e tenham uma ótima tarde. Gratidão. Queridos irmãos e irmãs, após essa doutrinária edificante, vamos fazer a nossa oração final. Mais uma vez, convido a todos que se acomodem, se aquietem e elevem seus pensamentos ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, toda a equipe espiritual, gostaríamos de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos mais uma tarde desfrutando de uma doutrinária tão edificante no nosso crescimento. Agradecemos a todos que aqui se fizeram presentes, que assistiram, que editaram, que colaboraram com o trabalho, a nossa querida irmã expositora, Bruna Dantas. Que possamos ter uma excelente semana de muito amor e muita paz. E aos pouquinhos, exercitando, colocando em prática o Evangelho do Cristo e com a tua permissão, Divino Mestre Jesus. Vamos encerrar, então, a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja.